Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Está caindo? Não? Ok. Bom, muito prazer, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de participar deste painel. Está saindo. Agora sim. Fique do meu lado, eu feliz. Tenho pouco tempo, mas eu acho que é pertinente porque é a primeira vez que Past President Elizabeth, e eu acho que ela merece um reconhecimento, merece palmas por esse extraordinário trabalho feito com a Cacau. Sua mesa diretiva também fez um grande trabalho em épocas extraordinárias que exigiu o melhor de todos nós nessa mesa diretiva. Elizabeth, obrigado por tudo. Desfrute, porque foi um grande trabalho. Obrigado, Elizabeth. Bem-vindo, Luiz. Agora eu também tenho a sorte de ser a primeira sessão do seu período, então, com muita honra, estou aqui. Hoje vamos falar de uma questão muito interessante. Obrigada aos panelistas. Vamos falar um pouco sobre a importância da indústria de reuniões. Eu acho que durante 2 dias temos falado de tudo que está ao redor, mas acho que hoje temos que falar do coração, de por que estamos aqui e para onde vamos. Pessoalmente, gostaria de dizer que estamos passando por épocas tão extraordinárias que os papéis de cada um estão se transformando e o papel das autoridades não é uma exceção. Pelo contrário, a comunidade, o mundo, os desafios da vida estão demandando que estejamos evoluindo de forma contínua e parece justo nos atualizarmos e conscientizar também de uma forma de vida no que estamos passando. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que temos aqui com esses grandes panelistas. Quero dizer que um dos grandes handicaps que estamos passando hoje são essa relação entre as autoridades e os que nos dedicamos à indústria de reuniões. Empresas, organizadores, fornecedores, porque tudo mudou e estamos num cruzamento de gerações, em uma mudança de era em muitos sentidos. Há 10 anos não falávamos sobre inclusão, nem sobre diversidade, nem eventos verdes e sustentabilidade, e hoje estamos incorporando novos conceitos que em toda a cadeia de valor são fundamentais. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, vou começar, está bem com você ou com Juan David? Por favor, primeiras damas. Gostaria de perguntar para você, a partir da perspectiva da ProColômbia e, logicamente, devido à sua grande especialização em conhecimento da indústria de reuniões, o que a Colômbia tem feito bem e em um sentido de autoconsciência, de autocrítica, o que poderia ser melhor que permita que, no futuro, a Colômbia tenha o lugar de hoje e, inclusive, cresça no mercado internacional de reuniões. Bom, muito obrigada a todos. A Colômbia até agora teve a capacidade de se olhar a si mesma, de entender, nos entender o que tem acontecido no território e o que deveríamos ter mudado para chegar onde estamos hoje. Ou seja, nós estamos vindo de uma época de muita violência, onde fomos motivo de conversas no exterior, internamente também porque nós sabemos da questão da violência e aprendemos como sair daí e hoje fazer um giro, e em Medellín temos um claro exemplo de uma situação como essa. O trabalho não acaba nunca. Hoje estamos organizados, estruturados. A ProColômbia é uma entidade onde temos os 3 eixos de exportação, investimento, turismo, indo para um lado ou para o outro, que permite nos alinhar e articular entre entidades e a mesma entidade. Então, temos muito trabalho ainda com a sustentabilidade, algo que estamos trabalhando, mas de forma tímida e muito básica. Temos um trabalho muito forte ainda na captação de eventos também, que nos exige uma organização, um bom começo na rede de burôs, como foi falado na apresentação anterior, mas essa articulação entre o setor público, o setor privado, a coordenação e
falar a mesma língua e manejar de forma adequada é algo que vai nos levar a um momento de sucesso. Completamente de acordo. Eu acho que falta perceber que nada acabou, estamos nesse processo, e justamente nesse processo de desenvolvimento de um destino, o subsecretário de Turismo é uma peça-chave. Você é uma pessoa jovem, é evidente que você é uma pessoa que ainda, embora tenha uma grande trajetória, certamente tem um grande futuro. E nesse sentido, qual papel é o que tem um secretário de turismo, do seu ponto de vista, qual é o ideal e a figura e as funções que no futuro, e construindo a partir de hoje, deve ter um secretário de turismo? Boa tarde a todos. Eu acho que o papel fundamental a partir do setor público, e como você mencionou especificamente a partir de uma secretaria de turismo, é um papel de integração. Nós somos conscientes de que estamos em um ecossistema, o turismo como eixo econômico a uma certa velocidade. Não é uma ciência exata e, nesse sentido, o que nós procuramos é que possam confluir os diferentes atores sobre o mesmo propósito. Então, o objetivo principal deve ser poder estabelecer esses lineamentos, esse trabalho em conjunto para poder estabelecer qual é o norte, porque um dos pontos fundamentais também, e vinculado com o que você mencionou, é como nós, e é uma das recomendações que como país nos deram, geramos uma articulação interinstitucional entre os diferentes níveis de governo, por exemplo. Então, não somente quando falamos em atores de forma transversal, eu me refiro ao setor público e privado, mas também a nível institucional, em diferentes níveis, como estamos dirigindo corretamente, como estamos orientados corretamente e apontando para o mesmo objetivo. Eu acho que isso representa o trabalho fundamental de uma Secretaria de Turismo, porque gera uns incentivos que vão permitir que o mercado, que é muito sábio, possa se desenvolver nessa mesma direção e, finalmente, possa aproveitar o ecossistema que está sendo entregue com essas orientações, com esses princípios, para que, a partir do setor privado, de onde acontece a magia, como você mencionou agora, estamos falando, certo, de todo esse mundo de eventos, de negócios, como isso é materializado. Esse é o papel fundamental, a articulação entre os atores privados e públicos, mas também entre os diferentes níveis no mesmo setor público. Eu quero fazer menção de uma palavra que é muito chave, que tem sido muito mencionada a partir do setor público ou legislativo, que é a palavra incentivo. Sabemos que existem diferentes formas de incentivar o mercado, existem destinos, mercados, onde, como política pública, existe investimento direto, atração de eventos, que significam estímulos econômicos diretos para atrair eventos. Existem destinos onde os incentivos vêm através de impostos, ou com doações, ou com outro tipo de facilidades. Do ponto de vista de vocês como Colômbia, quais deveriam ser os incentivos corretos que vocês deveriam estar oferecendo para o mercado? Porque a concorrência é dura. Existem destinos lá fora que estão sendo muito agressivos na sua estratégia para atrair eventos, que fazem com que os mercados se movam, que fazem com ou que captam a atenção. Mas tem alguns que são perniciosos, como destinos que dão de presente os centros de convenções, que são construídos hábitos que depois são difíceis de tirar do organizador. Então, do seu ponto de vista, eu não sei quem quer responder essa pergunta. Então, quais deveriam ser os incentivos corretos para que o destino não perca a concorrência, a competitividade, que não perca a sua atração e que não vá construindo incentivos que no futuro se arrepintam? Boa tarde. Você fala de uma questão que já discutimos muito em Medellín e como membro da Junta do Buró. É uma questão que seria como fazemos que o destino Medellín seja competitivo para eventos, quando estamos competindo como cidades e países que, como você falou, estão
dando os centros de eventos, mas que claramente é uma estratégia que, como cidade, temos outras necessidades em termos do desenvolvimento social e da população e não teríamos essa abrangência para fazê-lo. Então, temos discutido estratégias para que a cidade seja competitiva e, a partir da prefeitura, apoiamos eventos com uma contribuição. Pode ser em algumas áreas, mas não na totalidade das áreas, uma contribuição em algumas, mas também em um sistema de medição de quais são os eventos que são interessantes para a cidade. Quais eventos que vão deixar um desenvolvimento econômico ou um legado. Estamos fazendo uma combinação de variáveis de eventos que deixam um impacto econômico, que seria a primeira variável para levar em conta, que seja de interesse para a cidade, porque no mercado existem muitos eventos e muitas propostas de organizadores ou confederações e organizações que fazem eventos, mas quais são os que Medellín quer atrair que estejam alinhados com a sua ocasião econômica, como território. Estamos procurando eventos relacionados para que a cidade tenha algo relacionado com software, com temas de tecnologia e a revolução industrial, eventos relacionados com medicina e saúde e também com educação. Uma questão importante e perante o impacto, nós temos o sistema de medição do real impacto econômico dos eventos. Aí, agora você perguntou o que falta melhorar, e eu acho que aí falta melhorar essa medição do impacto econômico dos eventos, porque temos estado usando esse conceito de ramo econômico, mas os economistas dizem que esse conceito que vocês estão usando no turismo não existe. Não existe forma de medi-lo. Nós estamos vendo o gasto dos turistas aos eventos, as pessoas que vão para o evento e gastam na cidade, mas não conseguimos medir tudo da parte econômica. Então, parte desses incentivos tem que ocorrer devido ao impacto econômico, se é por número de empregos que ele gera, mas também se deixa um legado para a cidade, se é um evento que contribui com a sustentabilidade, e isso pode ocorrer com acompanhamento e pagamento de áreas, mas tem que estar associado a uma matriz de custo-benefício, porque nós somos setor público e temos que demonstrar que esse investimento tem alguns benefícios e impactos sociais e territoriais. Então, eu acho que aí poderíamos ter essa combinação de benefícios versus custos. Vou mudar um pouco aqui, mas vou falar um pouco do meu país, México, que eu conheço bem, uso como referência. Existem dois incentivos fiscais que nos beneficiaram muito, que é a taxa zero e room tax. Dois incentivos, em um dos casos, mais extenso, muito mais aceito e reconhecido nos destinos. Outro que tem uma questão de discussão que talvez nós não temos aplicado, nós entendemos e conhecemos que são os benefícios, são mais os benefícios do que os prejuízos quando são aplicados. E onde está hoje a discussão na Colômbia e qual deveria ser? Porque aqui estamos falando de perspectiva de governo para a explosão e, do meu ponto de vista, precisamos de recursos. É impossível explorar ao máximo as capacidades sem recursos econômicos. Por mais aliados que tenhamos, sem dinheiro, vocês sabem, é muito difícil. Então, onde está a Colômbia? Qual é a postura que a comunidade tem agora? Porque não se trata de falar só sobre isso. Acho que é uma discussão de comunidade, onde está a parte privada, o governo, as associações, onde estão também as entidades econômicas relacionadas com a indústria de eventos que se beneficiam de tudo isso. O que deveria fazer a Colômbia e a América Latina para que, bom, estou falando do room tax, para que pudesse ser essa forma que permita que os destinos explorem? Eu sei que é uma pergunta complexa. Eu não formo parte da belíssima Colômbia, mas eu sou usuária dos serviços da Colômbia e do México. E como OPC, tenho que dizer que o incentivo que o México criou é sensacional, porque permite incentivar o cliente não a tirar o incentivo na fatura, mas a gastá-lo em novos serviços e novas atrações para ser ainda mais atraentes com o seu programa. Ou seja, em outras palavras,
vamos ter muito mais coisas pela mesma quantidade, porque vamos usar esse incentivo para melhorar o programa. O incentivo do México é um incentivo fácil de usar, muito fácil de usar. É aplicado somente nas pessoas que não são nacionais e é aplicado do hotel, tudo vai sendo filtrado e finalmente recebemos uma fatura com um desconto. No caso da competitividade, eu digo que não temos que ter medo dos grandes. Eu já vi muitas concorrências, competências entre os países árabes que têm dinheiro para jogar fora e países pequenininhos que ganharam as licitações simplesmente porque propõem um modo de vida no seu destino que vai interessar mais do que em outros lados e propõe um compromisso muito mais forte do destino mais do que somente colocar um cheque. Nesse sentido, então, eu quero dizer que a Colômbia tem sido muito boa para nos vender essa ideia. Vendeu essa ideia para nós de uma forma muito boa e por isso já viemos várias vezes aqui. Claro que com um incentivo parecido ao do México, eu acho que teríamos uma concorrência muito maior. Inclusive até mais parelha, porque isso permite equilibrar os balanços, a concorrência, e finalmente é um mercado que está em competência, em concorrência. Com relação a essa mesma concorrência, eu acho que é um erro competir em base ao dinheiro, certo? Eu acho que o erro está aí, como você disse, não vamos recuperar nada do que colocarmos ali, começamos a dar e depois não vamos ter sustentabilidade no destino. Então, eu acho que temos que estabelecer um programa de incentivo para a região da América Latina para poder ter mais eventos na América Latina que não estão chegando, mas temos que ver o contexto global. Nós deveríamos dobrar o que temos se unimos uma estratégia de negócio para toda a América Latina. Com relação ao Room Tax, a Ana Maria falou de algo muito interessante hoje de manhã. Não vamos chamar de Room Tax. Vamos falar de uma contribuição do visitante para o fundo. E essa contribuição não é nem do hotel, nem do governo. É uma contribuição para ser o marketing do destino mais efetivo, ok? Eu acho que aí você tem duas propostas da América Latina e a do não room tax, mas a contribuição. Santiago, do ponto de vista das empresas e associações, porque eu acho que você tem um ponto de vista. Sim, para complementar, e já vendo desde dentro, temos que trabalhar na parte dos trâmites, na facilidade de tirar licenças. Embora já começamos a fazer a tarefa em um trabalho articulado entre as eventos e a prefeitura de Medellín, tudo isso de uma janela única para os benefícios e licenças. Eu acho que a partir daí temos que continuar fortalecendo e agilizando. Finalmente estamos nesse processo de ir e vir, de ir ajustando as questões de tributação, de outros para os impostos pagos. Aí vamos precisar de um apoio, porque não podemos desincentivar somente em termos legais, mas locais, quanto está custando e quanto trabalho eu tenho que fazer para levar a um destino os eventos. Bom, aqui eu quero falar de algo muito importante. Quando falamos de perspectiva, sem dúvida falamos do futuro. E se estamos em um processo de transição, eu acho que nessa equação está faltando alguém vital, os jovens. Os jovens são aquelas pessoas que estão lá, que amanhã e em não muito tempo vão estar sentados aqui. O que a Colômbia está fazendo nesse sentido para envolver a juventude e colocá-la na perspectiva correta, na linha correta,
que desde agora ajude a Colômbia a mudar a cultura, que permita no futuro já não ter que fazer esses painéis, que não tenhamos que fazer tudo o que estamos fazendo hoje para ter um evento como o de hoje, mas que seja algo tão natural no ecossistema, que sejam outras as necessidades que tenhamos. Aí eu gostaria de saber, para quem não é colombiano, quais são as perspectivas de vocês, o que estão fazendo, quais são as políticas e a visão nesse sentido? Bom aqui reconhecer o trabalho da Câmara de Comércio e com as outras instituições. Existe uma mesa acadêmica onde sentam as universidades e as carreiras e trabalham com a academia quais deveriam ser os temas, o que deveríamos ensinar, como temos que trabalhar de forma articulada, porque não é somente aprender a partir da teoria como funciona a indústria, mas também como empresa levar, ativar, conhecer e conectar as pessoas. Claro. Obrigada. A Procolômbia tudo para Procolômbia tudo começa em casa. Os estudantes que entram na Procolômbia, que acabaram de sair da universidade, no momento da escolha, não estamos trabalhando somente com estagiários que vêm de carreiras como turismo, que é o que acontece ao ter na Colômbia, reportando para a parte da indústria, mas elas vêm de carreiras diferentes, sejam advogados, negócios internacionais. E o que acaba acontecendo é que esses estagiários ficam fazendo carreira na Procolômbia. E isso gera um voz a voz nos jovens, que é o momento de procurar estágios que são muito requisitadas, tanto na Colômbia como nos escritórios comerciais exteriores. Temos pessoas fora do setor que começam a fazer carreira. Isso quando falamos da gestão, começar em casa. E adicional, tudo que estamos fazendo com alianças com universidades, em conjunto agora um projeto com PCMA completamente acadêmico, onde estamos levando as universidades para fazer um plano de trabalho com estudantes fora do turismo, não somente o turismo. Estamos complementando com outras carreiras para poder começar a fazer esse trabalho de indústria de reuniões, de fazer um walk a mile, onde estamos fazendo um trabalho na Procolômbia em entidades de viver o que é a indústria de reuniões com empresários para que conheçam do que estamos falando, que não se assustem e, como já foi dito antes, que não se assustem em pensar na indústria de reuniões, mas que queiram estar aqui e fazer parte. O nosso trabalho começou em casa, continua da porta para fora com universidades e escolas. Eu queria adicionar um exercício que me pareceu muito bonito. Nós, a nível de departamento, estamos fazendo uma construção coletiva e uma visão há 20 anos, a visão Antioquia 2040. E com a participação cidadã, um dos elementos a destacar é que a maioria dos municípios querem ser reconhecidos pela sua vocação turística quando pensam em 2040. Então, eu digo que diferente do que sentem que são reconhecidos, porque têm outras vocações. E quando nós perguntamos para as pessoas, bom, o que é o primeiro que vocês precisam para ser reconhecidos com essa visão e vocação turística em termos naturais e culturais? Nós vemos que mais de 30% diz educação. Então, qual é a mensagem? O que temos transmitido é para ter isso e para começar a ambicionar os jovens nesse processo de formação, precisamos evidenciar o que foi mencionado agora, em termos de oportunidades que, efetivamente, para poder desenvolver toda uma linha econômica associada a isso, que tem esse potencial e que tem esse futuro, temos que desenvolver algumas habilidades específicas que estão compostas por uma grande quantidade de profissões, necessidades que é o que o mercado tem que nos levar a que esses perfis se adequem. E nesse sentido, e mencionando o que Santiago mencionou, temos algo pertinente que tanto a partir da academia como das câmaras tem feito identificação de lacunas para ver que o ajuste dos programas acadêmicos, formais e não formais, sejam associados com essa necessidade, porque não serve de nada
que nós estejamos fazendo processos de formação acadêmica, em termos de formalização, por exemplo, de como é feito um registro mercantil, etc., quando, na verdade, provavelmente a necessidade está em como virtualizamos a oferta associado com o serviço que eu tenho. Então, aí é onde nós, e aí o nosso papel, a partir do setor público, é como podemos entender essas necessidades para poder traduzi-lo na primeira pergunta que você fez, em termos de integração e articulação, para que, a partir do setor privado, entendamos isso e poder levá-lo para os outros setores, como a academia, ou outros tipos de alinhamentos, onde esse mercado de trabalho possa ser formado e reflita uma oportunidade de desenvolvimento. Eu queria adicionar algo que nós já passamos na República Dominicana e que avançou bastante. Deixamos de ser passivos. Agora estamos sendo muito ativos com as universidades, conseguimos transformar o pensamento da Universidade Católica e da Universidade Ibero-Americana. Agora, do Departamento de Turismo, temos uma carreira de 3 anos de turismo e depois temos astronomia ou eventos, e isso nos honra muito. Aí não acaba o tema. Os estágios eram muito rápidos, inservíveis, e hoje transformamos esses estágios em estágios longos e no campo. Eles vão experimentar isso nos eventos de verdade, e isso já atraiu muitas pessoas, jovens principalmente, que têm visto a luz na indústria de reuniões, onde já viram que realmente temos muitas oportunidades de negócios para eles mesmos e que o turismo leisure ou a restauração. Eu tenho uma pergunta pertinente, uma para Santiago e outra para você. Medellín é um exemplo de transformação. Eu acho que ficou claro que quem está aqui pela primeira vez é esse sentido de pertença, o orgulho pela transformação que vocês já obtiveram e os grandes avanços também, que são notórios, inclusive para quem não tem as referências. No entanto, qual é o legado que as autoridades ou que o governo de Medellín gostariam de dar para essa cidade quando acabar a sua administração? Nós temos 2 grandes objetivos. O primeiro é tornar Medellín no primeiro turístico inteligente da Colômbia, e estamos nesse processo de fazê-lo. Somos o referente e estamos construindo um modelo país de inteligência no país, isso a nível estrutural, de destino, e outro mais social é que o turismo seja realmente um motor de transformação para as comunidades que têm sido mais vulneráveis ou que têm estado ausentes de processos de desenvolvimento. E isso está sendo feito através da geração de estratégias de turismo comunitário e criativo. Hoje estamos levando turismo para bairros que antes não estavam no radar da oferta turística tradicional. Estamos falando dos de férias, mas também estamos levando oferta da Soventos, por exemplo, com o projeto de hobbies, que eu não sei por que você não mencionou, quando perguntaram sobre os jovens, porque o projeto que a Soventos apresentou é um projeto que procura que os jovens de alguns bairros da cidade que têm necessidades básicas insatisfeitas, onde a oferta acadêmica é um pouco mais escassa, possam se formar nessa arte ou ofício e com todos os elementos requeridos pela indústria de eventos. Então, aproximando oportunidades, Medellín é uma cidade que, pelas suas características geográficas, é uma cidade onde em certos bairros existem dificuldades de acesso. Então, levar essa oferta até lá é o que estamos fazendo com os eventos. Esse é o legado que nós queremos levar, é que o turismo deixe de ser uma indústria concentrada na parte central, na comuna 12 ou 14, mas que seja uma oportunidade de desenvolvimento para todos os jovens, porque é uma indústria que requer um baixo investimento inicial em alguns setores da cadeia. Não vou falar da hospedagem, mas em alguns setores é possível empreender de uma forma muito mais fácil. O nosso legado é esse. O turismo tem que ser um motor de transformação, assim como vocês já viram na Comuna 13.
nós queremos que isso aconteça em outras áreas de forma diferente, de uma forma mais organizada. E para complementar o que foi dito, agora eu vou fazer outra pergunta, mas é importante quando começamos a trabalhar e dizer como nós temos que ser parte da reativação, como somos um círculo vicioso, entendendo, os jovens precisam de emprego, nós como empresários precisamos de mão de obra, que nós treinemos essa mão de obra e não tenhamos a desculpa de, não tenho como ir até lá, mas que nós temos que ir lá treinar nos bairros e montamos tudo lá e ativamos os mesmos parceiros para que eles nos ajudem com a montagem lá. E sentamos e dizemos que comunas ou bairros temos que impactar, porque não nós da ESO Eventos gostaríamos de ir para uma comuna, um bairro, como articular então os projetos públicos. Sentamos com a Subsecretaria de Turismo, depois da Juventude, para dizer que outras comunidades ou grupos nos quais queremos trabalhar. Agora estamos nos centralizando na Secretaria e com a Escola de Inclusão, a Secretaria de Inclusão Social, e estamos vendo com a Escola de Inclusão com outras comunidades, não só jovens, mas também idosos e outros tipos de comunidades. Estamos falando, venham, todos cabemos aqui apoiando essa transformação, porque temos certeza que isso não é somente treinar, treinar e treinar, mas nós tínhamos a responsabilidade de treinar de acordo com o que precisávamos e, ao mesmo tempo, ser a fonte de emprego, e íamos fechando o círculo. Isso me leva a uma das últimas perguntas, que já temos que ir finalizando, quase terminamos, mas, sem dúvida, nós já vimos isso durante a pandemia. A indústria teve uma grande migração de profissionais e perdemos muito talento. Talento que não estamos recuperando, que está afetando a cadeia de produção, a cadeia de valor, o serviço, etc, etc. Eu acho que aqui todos sabem e todos já passamos por isso. No entanto, também é certo que, como indústria, não somos identificados como uma indústria de inovação, mais de serviços, talvez de criação, mas não de inovação. Nesse sentido, o que deveríamos estar fazendo, e é para lá onde eu quero ir, o que deveríamos estar fazendo como cidade, como empresários ou autoridades, para captar os melhores talentos na juventude e que formassem parte dos nossos quadros, já sejam empresas, no lado das autoridades, construindo associações, transformando o futuro. Porque eu acho que agora temos um desafio. Não estamos disputando o talento e, por isso, a nossa perspectiva para o futuro, se não conseguimos recuperar essa experiência, se não conseguimos captar o melhor dos talentos que nos ajudem a transformar tudo para o futuro. Santiago? David, eu acho que essa pergunta, e entendendo os profissionais que estão saindo hoje, e para falar de uma forma muito rápida, eu diria, temos que, se eu não me sinto parte de algo, já não me interessa somente ser um trabalhador, ser um colaborador, se eu não me sinto um integrante de um projeto, se eu não sinto que vou contribuir, se não sou capaz de alinhar as expectativas de trabalho e profissionais dessa nova realidade de profissionais que existem, eu acho que não vamos conseguir que esse talento queira se somar. Isso não é somente uma questão operativa, isso tem que ir muito além das telas, mas esses desafios que vão ajudar a crescer de forma profissional e no trabalho. Tem algo que eu quero mencionar. Parte da transformação da Cocal é uma plataforma que oferece um banco de empregos para os jovens. Às vezes os jovens não sabem onde procurar um emprego e precisamos de inovação. Sabemos que todos eles são inovadores, porque entre a nossa geração e a deles, tudo é inovação. O que não estava muito claro era como captar isso, mas eu acho, e retê-los, grande parte, certo? E em toda a América Latina, temos que procurar uma metodologia que possa ser feita com marketing, de alguma forma, e eu acho que essa plataforma da Cocal, com esse banco de empregos para os jovens, onde nós vamos dizer explicitamente do que precisamos, vai atrair muitos jovens para a indústria.
Também vamos ter que fazer um esforço para explicar o que é a indústria. Muitos deles não têm a menor ideia de que esta é uma indústria que motoriza e dinamiza a economia do país e do mundo. Claro que nenhum sabe que somos ou que contribuímos com 1,7 trilhões de dólares para a economia mundial. Portanto, tudo isso vai ter que ser ampliado, amplificado, além de todos os programas que já vimos aqui que são necessários para incentivar. Muito bem. Mariu? Eu quero complementar para não repetir, mas eu acho que o tema da formalização e certificação e profissionalização são importantes, porque acontece que o que acaba se reunindo na indústria de reuniões, pela parte do turismo e outro pelo conhecimento empírico. Então, se vem de carreiras, eu acho que sociabilizar a indústria de reuniões, de poder viver, senti-la, mas também dar um status, como agora, isso não é nada que seja menos do que outra coisa. É uma questão completamente profissional, mas temos que dar um status para que se torne uma carreira desejável, para que as pessoas queiram ser parte disso e não porque é e pronto, mas que queiram estar aqui. Somente um elemento adicional. Agora, você mencionou o David em uma das suas intervenções. As oportunidades e desafios que em algum momento discutimos sobre a indústria é através também do mercado de trabalho, em temas como a inclusão, em questões como a regeneratividade. Todos esses são elementos que, em termos de inovação da indústria, vão marcando uma diferença para que esse mercado de trabalho seja atraído pelo que foi explicado, no sentido de para onde eu me vejo refletido nos meus objetivos como indivíduo.